Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Flávia, Cícero. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Dê um ok aí para mim saber. Eu estou usando máscara porque Marcelo, seja bem-vindo, Marcelo. Está me ouvindo bem, Marcelo? Cícero, você está me ouvindo bem? Boa noite, Cícero. Boa noite a todos. Ok, obrigado, Cícero. Pessoal, eu estou usando máscara hoje porque eu tive é, trabalhando junto com um companheiro da escola e ele foi é, positivado para a Covid-19 ontem. E eu comecei a sentir dor de cabeça hoje. Então, para mim não passar para minha esposa, eu estou usando máscara direta na minha casa para não contaminar minha esposa. Por esse motivo, a nossa companheira Fernanda não pôde fazer a live de hoje, para ela não vir até a minha casa pegar o material impresso. Por isso que hoje o estudo será conosco e com vocês, claro. Então vocês podem ficar bem à vontade, vocês podem perguntar, podem comentar, discutir. Se quiser fazer colocações no ar, ao vivo, eu coloco vocês ao vivo, fiquem à vontade. E o nosso tema já está fixado aí na tela do celular. Obsessão. Nós vamos ver a obsessão à luz do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que está no livro Qualidades na Prática Mediúnica. Então nós vamos fazer a prece inicial, em seguida a gente começa com o nosso estudo sobre obsessão. Durante essa nossa prece, tanto a primeira como a segunda, a gente eleve o nosso pensamento a Deus e peçamos a Ele que os nossos sentimentos de amor, de paz, de cura, possam chegar a todas as criaturas que a gente quer o bem delas, que a gente quer que elas se curem de todo o mal que está envolvendo. Deus, Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor da vida, por esta oportunidade de estudar mais uma noite. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Muito obrigado, Senhor da vida, por tudo de bom que nos é proporcionado. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por nos amar, por nos compreender. Muito obrigado, Jesus, pela tua companhia constantemente, nos ajudando, nos erguendo diante das nossas quedas. Obrigado, Maria Santíssima, Mãe querida. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos que nos acompanham, que nos protegem. Muita paz e muita luz, e que esta paz envolva todos os corações
dos nossos irmãos que neste momento estão ligados, ouvindo nossa prece e estará conosco no estudo. Que a paz esteja nos corações de todos, hoje e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos estudar sobre um tema muito interessante, que é a obsessão. O que é a obsessão? Como é que se dá a obsessão? Então, quem tiver o livro dos Espíritos, pode abrir o livro dos Espíritos na questão onde fala sobre a obsessão, para que a gente possa aprender junto. Então, a obsessão, a palavra já diz, né? É a persistência de um ser mau, vingativo, persistentemente na companhia, na cola de alguém que ele quer se vingar. Então, e por que existe a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. É a resposta que está lá no livro dos Espíritos. Vocês vão encontrar no capítulo 14, na questão 5, e no capítulo 5, item 23. Vocês vão encontrar a noção de obsessão. Então, os irmãos obsessores, eles ficam procurando uma oportunidade para nos encontrar. Como o estudo que a gente faz toda sexta-feira é voltado na área mediúnica, é voltada para nos educar mediunicamente falando, então a obsessão diante do médium se torna mais fácil ainda de acontecer. Por quê? Porque o médium trabalha diretamente, constantemente, com as influências negativas dos irmãos. Porque o médium, ele não é só um trabalhador que recebe espíritos bons. Ele recebe espíritos sofredores, que é um dos objetivos da mediunidade, é ajudar os espíritos sofredores, que sofrem por ignorância. Muitos deles procuram ajuda aos médios, e muitos médios não percebem que eles estão precisando de ajuda. O que acontece? De tanto eles pedirem ajuda e o médium não percebe, eles provocam alguma coisa naquele médium. Um mal-estar, uma dor, uma coisa assim, um arrepio, qualquer coisa, para que ele seja percebido pelas pessoas encarnadas, ou seja, pelos médiuns. Então, a obsessão é a ação persistente dos espíritos maus. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê
abraços neste mundo. Então a obsessão é um dos flagelos da humanidade. Por que existe a obsessão? Por que existe? Porque existe sobre os arredores da Terra, na Terra, existe mais irmãos desencarnados, o dobro dos irmãos encarnados. E esses irmãos, eles povoam a Terra. Então, eles nos encontram conforme o nosso pensamento, conforme a nossa evolução. Quanto mais buscarmos a evolução espiritual, mais nos protegemos das investidas dos espíritos obsessores. Então, a obsessão não é um mal. Aquele espírito que procura a gente, ele não é mal. Ele é um devedor. Nós somos os devedores. E o espírito que nos procura, ele é o credor. É como eu fazer uma compra e digo, olha amigo, daqui a 30 dias eu venho te pagar. E passa os 30 dias e eu não vou pagar aquele irmão que eu prometi. Então o que é que acontece? O dono daquela mercadoria, daquele objeto que eu comprei, vai me procurar. E ele vai querer receber de qualquer forma. E eu preciso pagá-lo para me quitar com ele. Então nós somos devedores das leis divinas. Existe obsessão porque nós somos devedores uns para com os outros. Por isso que Jesus diz, reconciliai-vos mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estão a caminho. O que Jesus quer dizer com isto? Se nós temos alguma querência, alguma querela com nossos irmãos encarnados aqui na Terra, que a gente procure sanar essa diferença. Procuremos nos perdoar, para que no momento em que Deus nos chamar de volta, a gente esteja livre, com o coração limpo, de qualquer sentimento para com o nosso próximo. Porque a vida continua. A vida é uma só. Não existe duas vidas. Existe duas existências ou até mais. Aliás, refazendo, existem várias existências. Agora, vida, apenas uma. E esta vida, ela se reveste de roupagem diferente. Toda existência é uma roupagem diferente. E muitas vezes, quando a gente não se reconcilia com os nossos irmãos, a gente leva para as outras existências essas querelas. E aí, quando a gente volta para a carne, com outra roupagem, os irmãos continuam do outro lado, na vida espiritual, nos procurando. E eles nos acham. Sabe por que eles nos acham? Porque muitas vezes
diante das perturbações da vida que a gente passa, os médios principalmente, eles deixam cair a vibração e abrem as janelas espirituais e os nossos obsessores nos encontram. E muitos deles, quando nos encontram, eles não saem mais de perto da gente de forma alguma. Porque estamos juntos pelo sentimento de vingança. Muitas vezes, o sentimento de vingança, de ódio, une muito mais, aproxima muito mais nós com os espíritos do que o sentimento de amor. Porque o sentimento de amor puro, o amor divino, é o amor que liberta. É um sentimento que liberta. Já o ódio, o sentimento de vingança, ele atrai, ele segura uns aos outros para se vingar, para ver o sangue derramado. E mais uma vez repito, por isso que Jesus diz, aproximai-vos perdoai-vos uns aos outros. Porque com a mesma medida que a gente mediu o outro, seremos medidos. Na agenda, na alvorada cristã, meus irmãos, se vocês quiserem procurar a alvorada cristã, nesse livrinho, Alvorada Cristã, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio, tem uma historinha que fala muito, retrata muito bem a questão da obsessão. Como os irmãos do mal nos seduz para a obsessão. A historinha é muito interessante, eu vou ler aqui para vocês acompanhar essa historinha do irmão Lúcio, do livro Alvorada Cristã. Diz o seguinte, o título é O Espírito da Maldade. O espírito da maldade que promove aflições para muita gente, vendo em determinada manhã um ninho de pássaros felizes, projetou destruir as pobres aves. A mãezinha aliada, muito contente, acariciava os filhotinhos, enquanto o papai voava à procura de comida. O espírito da maldade notou que aquela imensa alegria e exasperou, mataria todos os passarinhos daquela família. Pensou consigo, para isto, no entanto, necessitava que alguém que o auxiliasse. Ou seja, o espírito da maldade precisa de alguém para auxiliar o mesmo. Aquela ação exigia mãos humanas. A ação de matar aqueles passarinhos exigia mãos humanas, que o ser humano o auxiliasse a matar. Começou então a buscar a companhia das crianças. Quem sabe algum menino poderia obsedá-lo. Quem sabe algum menino poderia obedecê-lo, diz o espírito da maldade, né?
foi à casa de Joãozinho. O espírito da maldade foi à casa de Joãozinho, filho de Dona Laura. Mas Joãozinho estava muito ocupado na assistência ao irmão menor. E como o espírito da maldade somente pode arruinar as pessoas anunciando-se pelo pensamento, não encontrou meios de dominá-lo. A cabeça de Joãozinho estava ocupada com o que ele estava fazendo com a caridade, ajudando ao seu irmãozinho. Correu a residência de Zelinha. O espírito da maldade já partiu para uma segunda criança chamada de Zelinha. Ela era filha de Dona Cartola, de Dona Carlota, numa blusa de tricô. Encontrou a menina trabalhando, muito atenciosa, numa blusa de tricô, sobre a orientação materna. E em vista de achar-lhe o cérebro tão cheio de ideias de agulha, de fio e de lã, e peça, por acabar, não conseguiu transmitir-lhe o propósito infeliz. Na segunda criança, o espírito da maldade não encontrou permissão para entrar no pensamento da segunda criança. Por quê? Porque ela estava com a cabecinha cheia de pensamentos bons, ajudando a sua avó a fazer tricô, e isso não permitiu que o espírito da maldade soprasse na sua mente. Então ele partiu agora para uma terceira criancinha. Dirigiu-se então à chácara do senhor Vitalino, a observar se o Quiçá, filho dele, Quiçá é filho do senhor Vitalino, se ele estava em condições de servi-lo. Isso, o espírito se aproximou-se a Quiçá. Então, mas Quiçá, justamente nessa hora, mantinha-se obediente às ordens do pai. Quiçá estava obediente às ordens do seu pai, plantando várias mudas de laranjeira. E, tão alegre, se encontrava à medida na bondade da chuva e nas laranjeiras do futuro, que nem de leve percebeu as ideias venenosas que o espírito da maldade lhe soprava na sua cabeça. Olha só, pessoal, o espírito da maldade já tinha visitado 3 crianças para soprar na sua cabeça o objetivo dele de matar todos os passarinhos alegres daquele ninho. Então, essa última criança estava plantando laranjeira, mas seu pai estava alegre, porque ia ter uma boa colheita. Então a sua cabeça, a sua mente, não tinha espaço para pensamento ruim. Logo, o espírito da maldade
parte para a quarta criança. Observemos bem o que vai acontecer com a quarta criança. Reconhecendo a impossibilidade de observá-lo, o gênio da maldade lembrou-se de quem? Marquinhos. O gênio da maldade lembrou de Marquinhos, que era uma quarta criança. O filho de Dona Conceição. Marquinho, filho de Dona Conceição. Marquinho era muito mimado pela mãe, que não o deixava trabalhar em nada. Ele protegia a vadiagem. Tinha 12 anos de idade, bem feito, e vivia de casa em casa a reinar na preguiça. O espírito da maldade procurou-o e encontrou-o à porta de um botequinho com enorme cigarro na boca. As mãos dele estavam desocupadas e a cabeça vaga. Vamos matar passarinhos? Disse o espírito da maldade a Marquinho. Como foi que ele falou isso? Ele apenas soprou na cabeça de Marquinho, dizendo: vamos matar passarinhos? Disse o espírito horrível aos ouvidos do preguiçoso Marquinhos. Marquinho não escutou em forma de voz, mas ouviu em forma de ideia. Saiu de repente com um desejo incontrolável de encontrar avezinhas para a matança. O espírito da maldade, sem que ele o percebesse, conduziu facilmente até a árvore em que o ninho feliz recebia as gárcias do vento. O menino, a pedrada, criminosamente aniquilou o pai, a mãe e os filhotinhos. O gênio da maldade sombrio tomara-lhe as mãos e, após o assassínio das aves, levou-o a cometer muitas faltas que lhe prejudicaram a vida por muitos e muitos anos. Somente mais tarde é que Marquinho compreendeu que o espírito da maldade somente pode agir no mundo por intermédio de meninos vadios ou homens e mulheres voltados à preguiça e ao mal. Olha só, pessoal, como vocês escutaram essa história desse irmão nesse livrinho aqui, mostrando mais uma vez para vocês. Então, essa história é a realidade da nossa vida, meus irmãos. É a realidade da nossa vida. Quando nós não temos em que nos ocupar, o que acontece? Ficamos com a mente cheia de pensamentos negativos, pensamos besteira em nossa vida. E aí, muitas vezes, aceitamos esses pensamentos. A gente deve fazer uma análise diante desses pensamentos.
Você pode até estar perguntando, neste momento, qual a diferença do meu pensamento? Como eu vou saber que esse pensamento é meu? Você vai fazer uma análise interior. Eu sou acostumado a pensar nisso. Esse pensamento é meu? Se não, você precisa, mais breve possível, orar e vigiar, para que você não caia nas armadilhas dos irmãos obsessores. Então, como e por que se dá a obsessão? Como e por que se dá a obsessão no exercício mediúnico? Seja bem-vindo a todos, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Cícero, seja bem-vindo, Cícero. É Deus e Luz. Maides, Francisca. Cícero, de mais uma vez. Marli, minha amiga Marli, lá de Patos. Cíntia, lá de Caparé do Rocha. Sejam bem-vindos a todos, pessoal. Pessoal, vocês fiquem à vontade para estudar conosco na noite de hoje, ok? Então, eu vou repetir a pergunta aqui. Quem quiser responder, pode ficar à vontade. Como e por que se dá a obsessão no exercício mediúnico? Escolha a educação e ao exercício da mediunidade. A obsessão é vênime a concorrer o organismo emocional e físico da criatura humana. Somente ocorre a parasintose obsessiva quando existe o devedor, que se torna maleável na área da qualidade na prática mediúnica, consciência culpada, que sente necessidade de recuperação. Olha só, pessoal. Vou repetir aqui. Somente ocorre a parasintose obsessiva quando existe devedor. Ou seja, só acontece a obsessão porque somos devedores. Se não fôssemos devedores das leis divinas, não existiria obsessão. Poderá até existir perseguições, você ser perseguido, ser tentado, porque o próprio Jesus, ele foi tentado por várias vezes quando esteve no deserto. Então nós não seremos diferentes de Jesus. Seremos tentados constantemente. E para vencermos, para superarmos, vai depender de cada um de nós. De sermos fortes diante das influências, das tentações. Porque somos médios, não é para viver no mar de rosa, no paraíso. Os médios, como diz aqui a resposta, são devedores das leis divinas. Por isso que muitos médios vêm na missão de resgatar o seu passado. São médios devedores e não médios missionários. Então, conservando a matriz da inferioridade moral, no cerne do ser,
O espírito devedor faculta a vinculação psíquica da sua antiga vítima, que se lhe torna, então, cruel, cobrador, passando a posição de verdugo alucinado. Então, quando eles, os nossos irmãos, que a gente fez algo de mal para com eles, quando eles nos acham, eles se tornam como verdugo sobre nós. O que será verdugo? Digamos que verdugo seja como carrapatos. Os carrapatos cravados no couro dos animais, sugando as suas energias. Então, assim são os irmãos obsessores, aqueles vingativos que não querem o perdão, que não querem evoluir. E aí, nós temos duas opções. Ou continuar revidando, ou pedir perdão a ele. Mas é só pedir perdão, Marco, o que eu tenho que fazer para com ele? Não. Não é só pedir perdão. É muito simples. Eu pedir perdão a você pelo mal que eu cometi. E pronto, só isso. É uma caridade a gente perdoar as pessoas, quem nos fez o mal. Perdoar, tem lá no Evangelho, né? Perdoar quem nos ofende é a maior caridade. E é muito mais para nós do que para quem a gente perdoa. Porque quando eu me desarmo e peço perdão, eu estou sendo humilde. Eu estou baixando o meu nível de orgulho. Eu estou me igualando àquela criatura que eu me achava superior a ela e por isso que eu a feri. Então eu preciso ser humilde, cultivar a humildade, trabalhar a humildade. Eu preciso fazer uma reforma interior, constantemente. Como é que o meu obsessor vai mudar se eu fizer uma reforma interior? Persistindo nessa reforma interior, ele vai ver que eu realmente estou querendo mudar. E então, meus irmãos e irmãs, de um inimigo, eu posso transformá-lo em um amigo. Então é isso que nós devemos fazer, devemos proceder diante daqueles que a gente fez o mal, que a gente o arruinou em existências passadas. E agora é a nossa vez de pedir perdão. Quem de nós que não pecou? Quem de nós? Seja bem-vindo, meu irmão
Ademir, ao nosso estudo. Então, meus irmãos, o obsessor, ele não é mau. Chico Xavier dizia sempre que o obsessor é nosso amigo, porque é ele que nos faz crescer. É o nosso obsessor que nos faz ver o nosso erro. Então, se a gente quer aprender, se a gente quer evoluir, se a gente quer fazer as pazes para com as leis divinas, que a gente faça a nossa reforma íntima, que a gente seja humilde diante do problema que a gente está passando. Porque o nosso obsessor, ele não é um inimigo, ele é um amigo. Vocês podem até estar dizendo, mas Marco, você está doido. Como é que eu vou considerar uma criatura que está me fazendo mal um amigo? Sim, mas é isso mesmo. Porque a gente não o escutou quando a gente fez o mal. Muitas vezes, diante da nossa imperperância, da nossa ignorância, do nosso orgulho, a gente faz uma besteira. E dessa besteira que a gente faz, a gente leva para o resto da existência e passa existências e existências. Aquilo fica arquivado no nosso ser perispiritual. A gente não deveria ter refletido antes de cometer tal ato para evitar tal situação atual. Então, nós só sofremos as consequências do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência. A gente vê constantemente irmãos agredindo o outro por uma simples besteira. Olha só, vou dar um exemplo para vocês aqui. O trânsito, o nosso trânsito é onde mais acontece ignorância, orgulho. Às vezes, meus irmãos, você entra num relaxo, né? Relaxo mental. Isso acontece, ninguém é santo, ninguém é perfeito. E você avança uma avenida contrária. Aí o que acontece? Vem outro irmão de frente, ou bate em você, ou você bate nele, ou então os dois se livram daquele encontro físico, mas vem um dos dois ou mais, vem aqueles desaforos, aquela agressão verbal, e essa agressão verbal, ela chega ao ponto de esbufetear uns, e aí está iniciado uma desarmonia com as leis de Deus.
que vai acontecer, meus irmãos, com isso? Nós vamos sofrer as consequências. Porque as leis divinas irão nos cobrar. Porque se nós estávamos certo, mas mesmo estando certo, nós precisamos ser humildes e escutar. Escutar sem revidar. Então, certa vez aconteceu comigo de eu avançar a rua, a sorte que quando eu vi o carro, eu parei de vez. E eu fiquei apenas escutando o cara, o motorista, dizer um bocado de coisa comigo. Certamente ele estava me chamando de cego, de bruto, de ignorante, de orgulhoso, de várias denominações. E eu fiquei só calado, porque eu errei. Eu avancei um pouquinho, não avancei a rua completa, apenas um pouquinho, mas foi o suficiente para ver esse desatino dele, porque eu fiquei calado, fiquei mudo. Se eu revidasse igual a ele, fosse falar igual a ele, o que seria, o que vocês acham que teria acontecido no trânsito? Então, nós precisamos, como dizia nossa querida irmã Geraldinha, lá de Carrazeira, lá do NEAC, em muitas ocasiões de nossa vida, precisamos encher a boca de farinha. Era o que ela dizia para a gente não dizer desaforo, ficar caladinhos. E assim evitarmos as nossas querelas, as nossas desarmonias com os nossos irmãos espirituais, e quando Deus nos chamar, partiremos sem nenhuma dívida para com o nosso próximo. Vamos continuar aqui. Então, a obsessão é obstáculo à correta educação da mediunidade e ao seu exercício edificante. Faz-se a intensibilidade e insegurança de que se faz portadora. Então, o médium obsediado, ele é inseguro naquilo que ele faz. Ele não tem estabilidade no seu trabalho mediúnico. Porque a qualquer momento, aqueles irmãos obsessores faz com que ele abandone o seu trabalho. E aí ele se endivida cada vez mais com as suas atividades, com a atividade. Ele deixa de ser aquele médium compromissado com o trabalho espírita, com o trabalho espiritual. E é isso que os obsessores querem dos médiuns. É que eles se tornem pessoas irresponsáveis, médiuns irresponsáveis. Isso é o mínimo que os obsessores querem dos médiuns. Quando eles levam até os médiuns a se jogarem no ridículo. Porque é isso que eles fazem. A síndrome obsessiva, no entanto, revela a presença da faculdade mediúnica naquela fase, naquela
no que sofre o constrangimento espiritual dos maus espíritos, pois estes somente a exercem como expressão da ignorância e loucura de que se fazem objetos. Infelizes que também o são nos propósitos que alimentam e nas ações que executam. A desorientação mediúnica, em razão de uma prática irregular, olha só, pessoal, faculta obsessão por fascinação e subjugação a longo prazo de recuperação difícil. Nesse sentido, a parasintose obsessiva pode, após demorado curso, dar lugar à distonia nervosa, o que facilita a instalação da loucura em suas várias manifestações. Ou seja, muitos médiuns chegam à loucura. Porque os obsessores caíram em cima deles. E os obsessores, eles ficam, como falei para vocês no início, como carrapato, na cola, 24 horas, na sua cola. Você passa o dia, dorme, amanhece o dia, volta a dormir, você passa a existência toda com ele na sua cola. Então ele chega ao ponto de lhe provocar uma loucura, uma depressão, e você chega a tirar a sua vida. Então eles podem se transformar em animais cravados em você. Por exemplo, eles podem se tornar em bode. Você sentir uma dor, e essa dor ser um animal cravado em cima de você. E só sai no dia em que você desencarnar. A 29ª questão, a pergunta é a seguinte, pessoal. É a mediunidade por si mesma responsável pela eclosão do fenômeno obsessivo? Não, é claro que não. A pergunta, a mediunidade é responsável pela obsessão do médium, vocês acham? Claro que não é. Porque a mediunidade ela é uma faculdade. A mediunidade é uma faculdade. Ela não é um instrumento. Quem é o instrumento? O instrumento é o médium. O médium é o instrumento. Logo, esse instrumento, ele pode ser manipulado. Tá certo? O médium é um instrumento. Você pega uma caneta para escrever algo. Essa caneta é um instrumento. E você vai escrever o que você quer. Se você quiser escrever uma mensagem dizendo que você tem que perdoar o seu irmão e você transmitir essa mensagem para os outros,
e as pessoas acreditar, então você vai ter uma influência por conta daquele instrumento. Então, nós precisamos educar a mediunidade. Porém, ela não é instrumento de obsessão. Você pode ser um médium e ter obsessão, ser obsediado. Você pode não ser médium e ser obsediado. Como é que você vai perceber? Aí vocês podem até, nesse momento, aí você está pensando, Marco, como é que eu sei que eu sou médium? E como é que eu sei que isso que eu estou vendo, que eu estou escutando, como é que eu sei que isso é obsessão ou se é espíritos que apenas está utilizando da minha mediunidade? Olha só, pessoal, eu costumo sempre dizer, remédio, seja bem-vinda, minha irmã. Como é que eu vou saber, meus irmãos e irmãs, como é que eu vou saber que eu estou obsediado? Você vai saber o seguinte, você faz aquele tratamento, certo? E com o passar do tempo daquele tratamento, pessoal, a live vai encerrar e a gente volta, viu? Eu peço a vocês que vocês voltem para a gente continuar o estudo, ok? Volte mesmo.